Tem muito mais notícia para você aqui no Jornal Gente desta quarta-feira. E agora chegando, Pedro Campos. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia. Bom dia para quem está nos acompanhando. Vocês ouviram ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, dos últimos meses, muitas informações sobre a PEC das drogas. Pois bem, ela passou em 2 turnos ontem no Senado Federal. Na primeira votação, no primeiro turno, 53 votos a favor, 9 contrários. No segundo turno, 52 votos a favor, 9 contrários. Foi uma votação acachapante, como se diz, né? Mais uma prova de que os representantes dos estados, no caso os senadores, querem sim que esta previsão de punição para quem é flagrado com drogas, seja portando, consumindo drogas nas ruas de todo o país, seja punido. Com prisão? É claro que não, mas que tenha algum tipo de punição para essas pessoas que estão, então, em posse ou porte de entorpecentes. É claro que isso, como nós já falamos aqui, é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que iniciou um julgamento a respeito da diferenciação de traficante e de usuário, com um critério que foi inventado pelos ministros do Supremo, que não tem essa prerrogativa de legislar. Eles colocaram ali uma quantidade de droga que pode fazer a diferenciação de quem é traficante e de quem é usuário. Convenhamos que o traficante, é claro, que vai se adequar a essa quantidade para fugir do crime maior, que é o tráfico de entorpecentes. O Congresso Nacional reagiu e vai colocar na Constituição Federal, porque na Câmara vai passar também. Nós temos já essa informação de que há um clima até mais favorável na Câmara para apreciar essa matéria do que no Senado, ou seja, essa questão é mais uma do balaio que acentua a tensão entre os poderes, por conta do que tem sido feito principalmente no Supremo Tribunal Federal. Quem votou? Quem foram aqueles vencidos nessa votação que aconteceu ontem no Senado Federal? E olha que antes da votação, especialistas renomados tiveram a oportunidade de ocupar a tribuna para falar sobre o assunto. Foi uma sessão diferente do Congresso Nacional, com a presença, por exemplo, do médico Ronaldo Laranjeira, que é psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo. E ele, que atua há mais de 20 anos, deu testemunhos ali que foram importantíssimos para pontuar o perigo que é o avanço dessa legislação ou dessa interpretação da legislação que flexibiliza o porte e também o consumo de maconha no Brasil. Depois disso, nós tivemos a votação. E aí o PT e alguns senadores do MDB, os únicos 2 partidos que foram contrários a essa proposta. O PT em sua maioria. Todos os senadores do PT foram contra essa questão que coloca, né, uma gravidade maior para quem é pego com droga no Brasil. Dos senadores do MDB, 3 deles, dentre eles Renan Calheiros, né, muito conhecido aí por suas posições, por sua ligação com o governo, por isso também foi contrário à inserção no texto constitucional desse ponto, né, que criminaliza de vez e coloca ali, sem sombra de dúvida, sem margem de interpretação para o Supremo Tribunal Federal, que nós queremos sim punição para quem é pego com droga, e a punição varia, claro, de acordo com a questão, aquilo que foi investigado, e não um critério objetivo, matemático ali da quantidade de droga que pode favorecer os traficantes. O senador Efraim Filho falou, depois dessa votação, pontuou muito bem o que o Congresso Nacional está tratando a respeito desse assunto das drogas. Vamos ouvir. O Congresso, ele reafirma sim as suas competências, as suas prerrogativas, ele traz o enfrentamento de um tema que impacta a sociedade brasileira, é importante para o cidadão, para a família, para a nação brasileira, com um recado muito claro de que a sociedade não quer a descriminalização. As pesquisas de opinião pública demonstram que mais de 70% da sociedade é contra a descriminalização, e também a percepção de que o Estado brasileiro não está pronto para enfrentar essa descriminalização. As casas terapêuticas, centros de reabilitação, as casas que tratam de saúde mental já estão abarrotadas com o que existe hoje. Imagine com essa explosão do consumo e da dependência. Então entendemos
que não era o momento do Brasil avançar nessa proposta e nessa política da descriminalização das drogas, porque impactava seriamente a saúde pública com o aumento da dependência química e impactava a segurança pública com o fortalecimento do tráfico, financiamento do crime organizado e a escalada da violência que já barbariza a sociedade moderna. É isso aí, é só ver o que aconteceu, né, nos países que foram para esse caminho da descriminalização. Tá todo mundo voltando atrás. Portugal, estado do Oregon, né, o exemplo mais recente lá nos Estados Unidos, essa descriminalização que trouxe consequências graves, né, para o enfrentamento das drogas. Agora, ontem vocês ouviram aqui no Jornal Gente, entrevista com o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, esperando já a judicialização desse tema. Parece que a gente fica, né, girando em círculo sem conseguir resolver os problemas. Mas atentos à votação que vem na Câmara, porque o placar elástico, é claro, que dá robustez à proposta e, do ponto de vista político, uma força de também os argumentos serem derrotados se o caso for levado ao Supremo Tribunal Federal para análise da sua constitucionalidade.